Estimular a produção de arte de novos talentos e garantir o maior número de jovens que possam participar de atividades artísticas, ampliando assim a leitura de mundo das pessoas, é um dos objetivos do projeto SEB em Cena, realizado pelo SEB, Centro de Educação e Integração Social de Mojimirim, entidade que atende jovens de 14 a 20 anos. O projeto faz parte de um programa ainda maior, que é a transformação social dos participantes, por meio do norteador do programa chamado Quatro Estações. As duas ações, em um âmbito geral, visam ampliar os sonhos e desconstruir pensamentos não agregadores para o jovem e como a própria sociedade. Por isso, dade ao jovem, pois se querer idade melhor e mais, precisamos plantar, digamos, nós. E os jovens são o futuro. O SEB, por meio da prática da arte, é possível perspectivas. Dentro do adolescentes participam das oficinas de artes cênicas, expressão corporal, música e artes plásticas, construindo posteriormente 4 grandes eventos culturais, que é um sarau literário, um espetáculo de teatro, a festa do folclore e uma mostra de talentos, eventos voltados para trabalhar as temáticas pertinentes ao momento em que vivemos, de uma forma inovadora e contemporânea, sem esquecer que os jovens, como protagonistas, participam de todo o processo de produção dos eventos, oportunizando o aprendizado de estar em equipe, organização, espírito de liderança, criatividade e empatia, que se torna um diferencial para o futuro profissional que este jovem vai se tornar. Os eventos são abertos para a sociedade, que podem participar, também ampliar o seu olhar de mundo. Ou seja, ao incentivar os jovens, você também estará contribuindo para uma sociedade ampliar o seu consumo à arte, que é preciso dar oportunidades gratuitas e diversificadas das mais variadas manifestações culturais. Acreditamos no SEB em Cena porque cultura amplia o olhar das pessoas. A cultura dá espaço para novas formas de expressão. A cultura enriquece uma sociedade e cultura transforma pensamentos e cria novas oportunidades
tema do SEB de Mojimirim. Para que este plano aconteça, precisamos da sua ajuda. Conheça nosso trabalho e invista no SEB em Cena. No YouTube, que a gente vai conversando e tentando arrumar aqui, que a gente está sempre aprendendo a fazer melhor e melhor essas lives. Bom dia, sou Luiz Dalmo, professor e educador aqui do SEB, né? Também trabalho na área de produção cultural e mais uma vez aqui juntos numa live do projeto SEB em Cena, que tem o patrocínio do Ministério do Turismo e da Renovias Concessionária. Gente, em nome de toda a nossa diretoria, de nossa equipe e do nosso presidente, o senhor José Roberto da Silveira Pedreira, eu agradeço a presença de todos aqui. Agradeço ao pessoal do SEB, os aspirantes, os aprendizes, aos professores e também a toda a comunidade em geral em mais uma live. E para continuar essa live, que nem a gente fez já várias, a gente vai começar explicando para vocês como é que você vai poder ganhar um brinde. Tem brinde hoje. Tá? É o seguinte, nós estamos ao vivo no YouTube, foi compartilhado o nosso link lá no nosso Facebook, você entra no nosso Facebook e você compartilha com a galera. O maior número de compartilhamento a gente faz um sorteio, tá? Que é um aplicativo que faz esse sorteio, a gente lá pelo Facebook, e aí você pode ganhar um brinde. Espero que você ganhe esse brinde. Posso compartilhar até 10h40. 10h40 a gente encerra a questão dos compartilhamentos e aí a gente faz o sorteio e no final eu falo o sorteio de quem ganhou. Galera, vamos compartilhar porque o assunto é pertinente, o assunto é importante e vamos fazer todo mundo ficar sabendo, estar aqui com a gente ao vivo ou depois assistir mais tarde porque os links vão estar salvos também. Outra coisa que eu quero pedir para vocês, nosso canal do YouTube é novo, não tem muitos seguidores, então eu preciso que vocês sigam o nosso canal, tá? Vai lá, curte o canal, segue o canal do SEB, porque lá também vai ter bastante coisas pertinentes, vocês vão ver tudo que a gente sempre está aí exibindo, os trabalhos dos nossos jovens, as atividades, as oficinas, e eu espero que você esteja com a gente sempre, para conhecer esse SEB grande aí. Gente, muito importante, então, vocês estão hoje vendo uma live do projeto SEB em Cena, tá? Que é o projeto de cultura aqui do SEB. E, claro, este mês, Setembro Amarelo, eu já estou aqui vestido já, né, a caráter para isso, pensando em 3 temas que a gente vai hoje com a Vanessa, que a gente já vai falar sobre ela, falando de prevenção de álcool e droga. Na próxima semana a gente vai falar de alimentação saudável com Elaine Navarro. E depois, mais ao final do mês, a gente vai ter também uma live sobre atividades físicas. Vamos falar de vida, vamos falar de coisas positivas, vamos falar de cuidar desse corpo, cuidar desse espírito aqui, que é muito importante, porque é ele que nos move, é ele que a gente precisa cuidar, né? Então, sem mais demoras, vamos ao que interessa. Vou apresentar para vocês a nossa convidada. Desde já vou agradecendo. Vanessa, muito obrigado por estar aqui com a gente. A Vanessa Santos, ela é psicóloga, pós-graduada em saúde mental e psicologia organizacional, também especialista em teoria cognitiva comportamental. Vanessa atua na Evoclin de Mojimirim, Mogi Guaçu. Além disso, Vanessa participa também de um livro organizado por Rogério e por Juliano Pereira dos Santos, chamado Dependência Química, um guia de boas práticas, tá?
Bom dia, Vanessa. Obrigado por estar aqui com a gente, tá? E já vou começar perguntando, tá? E você se apresenta e a gente já vou lançar uma primeira pergunta para você, tá, Vanessa? Tá Em bom. primeiro lugar, Vanessa, o que podemos definir como drogas? São substâncias que modificam nossa percepção? Nesse caso, o álcool também pode ser enquadrado como uma droga também? Com você, Vanessa. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos. Quero já agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, falando desse tema que é tão importante, né? Não só para a sociedade, para aqueles que têm um familiar que fazem uso, mas também para o conhecimento. Quando a gente fala de drogas, a gente fala de um nome genérico que se dá para qualquer substância, que seja ela natural ou uma substância dentro de uma fórmula, que ela traz reações físicas e reações psíquicas. A partir disso, a gente tem um link imenso de substâncias aí que são consideradas como drogas. Sim. Então, e aí o álcool a gente também pode considerar, por ter essa Falando do álcool, sim, aí desculpa, Luiz, o álcool considera assim, é que a gente tem as drogas que são lícitas e as ilícitas, né? Quando a gente fala de drogas, algumas pessoas acabam levando mais para a questão de um crack, uma cocaína, né? Que são as drogas que são ilícitas, que a maconha também é uma droga ilícita, embora tenha todo o movimento aí de liberação, mas ela ainda está enquadrada como ilícita. Mas aí tem as drogas que no Brasil elas são lícitas. O álcool, o tabaco, né? A gente não pode esquecer também que as medicações elas são feitas para tratar de determinadas doenças, né? Mas o uso delas não corretamente ou fora de uma prescrição médica, determinadas medicações podem trazer também o efeito de drogas. Então, precisa ver como que a pessoa utiliza aquilo, ela também acaba sendo considerada. Mas o álcool é uma droga muito consumida e é uma droga lícita. Faz acesso para todos, né? Gente, estão me perguntando aqui. Vou te falar de novo como é que você faz. O link do YouTube, você vai assistir pelo YouTube, mas o link está lá compartilhado no Face. Quem compartilhar do Face para a galera, marcar os amigos lá, vai estar rolando um sorteio no final de um brinde que está aqui. E aí amanhã mesmo, hoje mesmo, você já pode vir aqui buscar no SEB, que a gente não vai demorar para entregar, não. Tá prontinho um brinde e a gente monta com muito carinho, porque a gente quer que todo mundo fique sabendo. Também estou pedindo para vocês todos, compartilhem e sigam o canal do SEB no YouTube. Nosso canal é novo, a gente quer promover esse canal, que a gente quer que todo mundo conheça o trabalho aqui do SEB. Tenho certeza que você vai ter assuntos pertinentes ali para você. Continuando aqui com a Vanessa. Vanessa, por que motivo você acha que as pessoas podem buscar as drogas como meio de satisfação? Gente, antes da Vanessa responder, vocês podem também fazer pergunta ali pelo nosso canal, que no final a gente pode estar fazendo essas perguntas aí. Se não der tempo hoje, a gente repassa para a Vanessa, tá? Não fique com dúvidas. A gente está aqui exatamente para não deixar vocês com dúvida. Vanessa, então eu vou voltar à pergunta. Até que motivo você acha que as pessoas acabam buscando a droga? É como um meio de satisfação? Cada pessoa busca por um motivo, né? Às vezes é por uma curiosidade, e aí diante daquela curiosidade eu acabo me tornando ou um dependente da substância, ou um usuário, porque daí existe uma diferença entre um e o outro. Outras pessoas, porque já tem uma comorbidade já, e essa, por exemplo, uma comorbidade, quando a gente fala disso, é uma depressão instalada, uma ansiedade, né, alguma outras comorbidade desse sentido, e a droga que eu de escolha, a minha droga de preferência, ela acaba me trazendo um falso bem-estar, né, porque depois ela tem as consequências, e é como se algumas pessoas acabam usando como uma medicação, mas não é correto. Mas se eu estou com depressão, se eu sou uma pessoa depressiva e uso determinadas drogas, o bem-estar que ela me provoca naquele momento é o que eu entendo que preciso, mas eu não consigo entender as consequências que ela vai me levar. Né? Porque a droga, ela traz para a pessoa o que ela busca. O problema dela são as consequências físicas, sociais, neurológicas, e dentro de familiar e tudo, né? De perdas, enfim. Ô, Vanessa,
A droga também, às vezes, está ligada ao nosso meio social, né? A nossa necessidade de fazer parte de uma tribo, de se encaixar. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Em determinado momento da nossa vida, mesmo que a gente não tenha uma pessoa de usuário como referência em casa ou entre os amigos e tudo mais, a gente começa a despertar a curiosidade mesmo, né? Não necessariamente que a gente está falando aqui de drogas ilícitas, mas de droga lícita, porque às vezes dentro do convívio social isso acontece, dentro do convívio familiar isso acontece. Então, algumas elas entram como algo normal. Eu só vou me socializar se eu estiver ali bebendo, né? A minha turma toda gosta de tomar está muito na moda agora aquele gin, né? Então nós vamos tomar gin, gosta de tomar aquele corote, então toca a turminha do corote, porque isso me faz pertencente àquele movimento e às vezes até uma falsa ideia, porque a mídia ela traz muito a questão de quando você está bebendo, você está pertencendo àquele movimento, você dá uma ideia de que eu tenho um poder, vamos dizer assim, né? Um poder a mais, eu sou uma pessoa bem estabelecida, já sei que é bom para mim, o que não é, né? Eu falo nesse sentido do que é bom não é, porque todas essas substâncias que nós estamos conversando, elas trazem prejuízo, sim, né? E o álcool, ele pode levar ao uso de outras drogas também, por isso que a gente fala de várias substâncias aí lícitas, que são portas de entrada para outras substâncias ilícitas, e até mesmo o alcoolismo. Então, uma pessoa pode ter a habilidade de tomar lá 1, 2 cervejas e para, ou tomar uma dose de determinada bebida e para, outros já não têm, por questões aí de contexto, de mundo que vive mesmo, por questões emocionais e até mesmo físicas. Então, a minha realidade com a bebida não necessariamente a tua realidade com a bebida, e isso pode trazer uma consequência do alcoolismo. Nós não estamos falando que vou beber e já vou virar um alcoolista. Isso pode ser a curto, médio ou longo prazo, porque o indivíduo, cada um é um, né? E aí, dentro disso, a gente entende que posso conseguir dar conta de beber até a minha maioridade, de uns 35 anos, mas isso pode acontecer alguma coisa na minha vida, alguma situação que me abalou, um trauma, um estresse, e eu posso fugir dessa realidade no uso da substância. E aí é onde a gente vê pessoas, às vezes, que chegam no consultório que não tiveram históricos com drogas, mas foram conhecer depois dos 40 anos, né? Então, não necessariamente isso se me desenvolveu quando eu era um adolescente, quando eu estava na fase adulta, mas todos nós estamos. Se a gente não coloca isso como um princípio, qual estilo de vida eu quero ter? Né? O que eu quero para mim? Eu quero algo que eu colha situações que sejam boas. Porque quando a gente fala Vamos pensar do mais clássico da maconha, porque a maconha ela tem toda uma história por trás, de que é só uma erva, não faz mal para ninguém, é algo natural, né? Não vai trazer consequências nenhuma. E aí, às vezes, a pessoa tem todo um estilo de vida super natural, né? Às vezes até segue um movimento mais vegetariano. Você vê que aquela pessoa tem um cuidado com a saúde, um cuidado social também, mas aí está envolvida da maconha. E a maconha, ela pode trazer problemas neurológicos, obviamente, porque isso já é claro, todo mundo sabe, e também um quadro de esquizofrenia, que já é um diagnóstico psiquiátrico um pouco mais complicado, que daí você tem que fazer um tratamento tomando medicação e acompanhado com as psicoterapias e um tratamento, assim, dependendo do caso, por longo tempo, dependendo de quantas crises vierem, como a avaliação que o médico vai fazer aí, ou o psicólogo vai estar fazendo. Mas, geralmente, uma pessoa com diagnóstico de esquizofrenia, ela tem que tomar uma medicação, é quase que inevitável, porque é onde a gente começa a ter alucinações visuais ou alucinações auditivas, então tem todo um contexto que permeia esse quadro. Então, Luiz, a gente não vê isso, geralmente, quando a gente vai acessar as redes sociais. A gente vê youtubers dizendo dos benefícios, e falsos benefícios, porque não existe, né? Não existe, eu não deixo de clicar ali na teclinha aqui, a maconha e qualquer outra substância, na hora do uso, ela traz aquilo que o usuário está querendo.
Se eu quero ficar tranquilo, sossegadão, tal, ela vai me trazer esse efeito. O problema, realmente, são as consequências que ela vai trazer ali. E uma vez instalado esse quadro, esse diagnóstico, a gente entende que todo o contexto da vida dessa pessoa acaba mudando, porque ela precisa se adaptar a um novo padrão para que ela tenha uma qualidade de vida maior. É interessante quando a gente vai olhar na internet, o que a gente entende, o que a gente vê do senso comum ali instalado, né? YouTubers dizendo que a ciência está mentindo, que não tem nada a ver isso, que não tem mal nenhum, né? E assim, hoje em dia, os YouTubers são super acessados, né? A gente sabe que crianças, adolescentes, até adultos adoram ficar ali, tem os seus de preferências que estão lá seguindo, e às vezes é um patrocínio que faz aquela pessoa colocar aquela maneira, aquela substância de uma maneira distorcida, né? A prevenção, ela é muito importante. O conhecimento, ele é essencial, porque a pessoa ela pode até estar fazendo um uso consciente. Eu sei do mal que isso vai me trazer, mas não o uso entendendo que aquilo não vai ter consequência. Eu acho que é importante a gente trazer, eu sempre sou muito, a gente trabalha quase com uma maioria jovens, né? Nosso foco é o jovem, e eu sempre sou muito realista com eles e eu trago coisas muito concretas, sabe, Vanessa? Por exemplo, vou trazer algumas coisas como alguém que está no CMDCA também, no Conselho da Criança e Adolescente, articulando coisas. Agora estamos com um recém-formado Conselho da Juventude também, que é um dos pontos que a gente vai ser trabalhado lá. E, por exemplo, Mojimirim acabou de conquistar, há um mês e meio, 2 meses, a ter um CAPS-IJ, né? A gente chama de CAPS-IJ. E por que Mojimirim tinha que ter um CAPS-IJ? Por quê? Porque a gente tinha uma demanda muito grande de jovens e até crianças, porque a gente pensa que tem uma demanda de 10, 11, 12 anos, né? Idades assim que eu na minha época estaria brincando, né? Já com um problema de álcool e drogas, assim, já de coisas sérias, de pessoas que tomam perfume, né, de tanto que o vício está enraizado neles. Então, eu quero dizer que, vendo até, eu não acompanhei, eu só estou acompanhava a demanda que tinha, o município acabou de inaugurar um CAPS-I e já tem uma demanda gigante de atendimento. Então, eu quero dizer que a gente, às vezes, viu, Vanessa? Às vezes a gente acha que está muito longe das coisas. Comigo não acontece. Então eu já deixo bem claro para os jovens. Jovens, cuidado. Não ache... E a gente também teve aí, o ano passado, alguns casos de morte de jovens, tá? De menores de idade por questões de consumo excessivo de algum tipo de droga específica. Então, assim, isso é algo que me deixa sempre muito... não só preocupado, como alguém te fala, olha, precisamos falar sobre isso, né? Porque a vida é o mais importante, né? E quando eu estou com alguma substância que pode me transformar e mudar, né? E eu não consigo mais não viver sem ela, então alguma coisa está de errado, né? E isso, inclusive, na juventude, porque eu acho que na juventude, eles acham que eles são super-heróis, né, Vanessa? A gente falou dessa coisa, você falou da questão da propaganda, né, de romantizar a droga como se fosse uma coisa né, passiva de uso. E não, a gente tem que tomar muito cuidado, tem que estar em alerta, os pais têm que estar em alerta, né, porque isso é uma coisa que me preocupa bastante. E eu estou sempre falando, pai, você está acompanhando seu filho? Você sabe o que eles usam? Você sabe aonde que ele vai? Como que vai? Né? Porque a gente está exposto. Né? Então, eu queria muito deixar esse alerta para as pessoas, que, por exemplo, para quem não sabia, Mojimirim agora tem um CAPS-IJ, já com uma demanda gigantesca, por causa da questão de jovens e até crianças com problema com droga, com problema com álcool, com problemas sérios, assim. Então, isso eu gosto de deixar registrado aqui. Gente, compartilha lá no Facebook do SEB, chama o povo para assistir aqui no YouTube e estamos juntos aí com a Vanessa. Vanessa, queria ter uma próxima pergunta para você, se quiser comentar sobre isso também. Luiz, deixa eu dar uma acrescentada no que você falou. Eu acho se louvável ter o CAPS e aí Mojimirim, porque não é só Mogi, eu acho que a região assim, nossa está mais ou menos vivendo a mesma situação. E quando a gente fala do uso de substância nessa fase de desenvolvimento, entre criança e adolescência, a gente traz sequelas futuras aí. Seja ela de aprendizagem, seja ela
intelectual, enfim, a gente tem certeza que alguma coisa a gente vai colher aí. É como o indivíduo estivesse entrando no desenvolvimento, desenvolvendo, porque é a fase que a gente vai se formando, vai raciocínio lógico e várias outras coisas a gente se forma, e a droga vem, e em vez de eu chegar ao ápice ali do meu desenvolvimento, ela vem, ela entra e ela acaba trazendo aí consequências que a gente vai colher dentro da vida futura dessas crianças, desses jovens que estão aí fazendo uso. Então, como eu comecei falando lá no início, não é uma questão que o profissional de saúde tem que entender, ou outros profissionais têm que entender de droga, a sociedade precisa, a família precisa, ainda mais que a gente entende que, às vezes, a família, quando a gente fala dos cuidadores, pais, responsáveis, enfim, existe uma proteção que, antes de entender se aquilo está acontecendo, não havia uma negação, né? Porque eu não acredito que na minha família está acontecendo, que no meu filho está acontecendo isso, ou como se fosse algo normal, porque já vem historicamente esse uso na família, e aí quando a criança ou adolescente está ali, é como se fosse, daqui a pouco para, é uma fase que realmente precisa ali de uma atenção. As famílias, elas precisam entender de uso de substância, sim. Hoje a gente não fala mais do uso de drogas, né? A gente fala como transtorno por uso de substância, porque é uma doença, e ela está lá no DSM-5 constatando como doença realmente. Então fica o alerta para os pais de estar junto, de acompanhar, de conversar com seus filhos, o quanto isso é importante, né? A gente, às vezes, a gente tem por falta de tempo e tudo mais, a gente chama muito atenção, a nossa coordenadora fala muito isso para os pais, eu gosto muito, a Marisa, né, nossa assistente social coordenadora, ela fala muito isso para os pais, fala, gente, o SEB contribui, está aqui junto na educação, né, do seu filho, mas o SEB não faz sozinho, você precisa ouvir seu filho, você precisa sentar, conversar com seu filho, mais do que reprimir, é o diálogo, é a conversa, é o estar junto, é o acompanhar, é falar, filho, é mostrar os caminhos, olha, filho, como que é a consequência disso, né? É dar bons exemplos, então é importante isso também, você tocou uma coisa que a gente gosta muito de falar para os pais, o quanto é importante um pai e uma mãe saber aonde o filho vai, com quem está, de que forma que está, né? Participar da vida dos filhos. Você pode ter certeza que não vai só uma prevenção contra a questão do uso de álcool e droga, mas também vai ser uma questão de educação, de formação desse filho, né? E da visão que essa criança, esse adolescente vai ter, a visão de si, a visão de mundo, a visão do outro, porque dentro dessa fase do desenvolvimento, a referência da família, ela é importantíssima. Outra pessoa pode estar ali sendo uma referência, sim, mas não tanto quanto. Quando a gente vê que tem algum problema familiar, seja falta de diálogo, falta de uma atenção ali para aquela criança ou adolescente, aquilo falta. E não somos nós, por mais que nós tentamos substituir isso, que vai ser realmente, de fato, substituído como tal. A família tem que estar pertencente ali ao filho. Eu entendo que hoje a gente tem que trabalhar, a gente tem que cuidar de casa, a gente tem que fazer milhões de coisas, porque realmente é uma necessidade do que a gente vive hoje. Não adianta a gente florir, que nós temos vários tempos e a família às vezes não faz isso porque realmente não quer. Mas a gente precisa colocar como um cronograma de atividade mesmo semanal. Eu preciso ter um momento que eu vou lá, eu não tenho um momento que eu vou lá e faço minha unha, ou que eu vou lá e vou trabalhar e cumprir meu horário de trabalho, eu preciso ter um momento que eu estou ali com meu filho. Que não é só virtual. Eu estou ali com ele, e aí como é que foi seu dia, como é que você está? E filho, eu falo que é que nem celular, a gente precisa abraçar, precisa ter contato físico, o celular não precisa na tomada, carregar as energias, né? A gente precisa abraçar, ter contato, às vezes pôr no colo, mas ter esse vínculo, isso é muito importante dentro do desenvolver emocional das nossas crianças e adolescentes. Então, é isso mesmo. Acho importante aí, tá ficando as dicas para os filhos, para os pais. Gente, vocês têm ainda mais 7 minutos para compartilhar, para participar do sorteio. Vamos continuar, já chegou algumas perguntas aqui. Nossa, Vanessa, vamos lá, senão a gente não dá conta. Vanessa, o álcool, a droga, ela modifica nosso jeito ela modifica nosso jeito de agir, né? Muitas vezes ela pode levar a gente para fazer coisas inconscientes, né? Inconscientes. Uhum. O que isso pode trazer para a nossa vida? Cada pessoa tem uma reação, vamos pensar do álcool, que foi a pergunta. Cada pessoa tem uma reação com álcool.
Algumas pessoas são aquelas que choram, ficam lá, triste, enfim, tal. Outras são aquelas que vão, dormem, tal, né? E tem aquelas outras pessoas que elas ficam agressivas, né? Então, geralmente, ela quer brigar, quer quebrar tudo, enfim. Então, a gente tem essa parte física que pode trazer consequências, sim, dependendo de uma confusão com arrumar, uma briga, isso pode levar, a gente sabe que até a morte, né, Luiz, hoje em dia, porque por conta dessa intolerância e tudo mais. Tem a física, que é super comprometedora. O álcool é uma das substâncias que dá muita, 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 muita... numa fase de abstinência, quando a pessoa uma pessoa alcoolista, quando ela para de fazer o uso do álcool, ela precisa ser acompanhada. Ela para, vamos dizer, parei hoje, de repente, mas eu preciso passar pelo médico, eu preciso estar acompanhando com uma enfermeira, alguém tem que estar ali comigo e alguém da família tem que estar ali observando aquela pessoa, porque ela pode ir até a óbito com a parada do uso do álcool. Além de consequências físicas mesmo, psicomotoras, muita tremência, dificuldade no andar, entre várias outras coisas. Então, o álcool ele é muito perigoso. Se a gente for ver, ele teria que ser ilícito tanto quanto as outras substâncias. Mas a gente sabe que tem toda uma questão que traz, né? Tanto da questão de cigarro, a gente não falou também, mas tem o cigarro eletrônico, que é proibido, mas a gente vê o pessoal usando aí, né? Que tem também suas consequências. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque os danos do álcool, eles são severos. Tanto para a parte física, quando a gente fala dessa questão de quando para, também ele tira a fome, tem essa história, vamos tomar uma pinguinha antes de almoçar ou jantar, porque isso aí não existe, não há apetite, na verdade. Quando a gente vê pessoas em situação de rua que estão com questão de álcool, pode perguntar para um deles, às vezes nem tem fome, não almoçou, não tomou café, nada, porque o álcool inibe a fome, aí a pessoa fica inchada, mas não tá gorda, porque comeu bastante, né, vamos dizer assim, ela está inchada por questão do álcool. Problema do fígado, né, porque daí pode dar gordura no fígado, uma hepatite, cirrose, tem toda uma junção de muitas coisas, viu, Luiz? Maléficas, né? Ô, Vanessa, eu acho que isso vem de encontro com a pergunta da Stephanie. Stephanie Ribeiro, ela faz uma pergunta assim, que acho que tem a ver com essa questão de saúde aí que a gente está falando. O envolvimento com álcool e droga pode levar a pessoa a se suicidar ou até cometer um homicídio? Né? De que forma a droga pode afetar a mente do humano? Vem de encontro disso que a gente está conversando aí. Né? Lembrando que essas drogas psicotrópicas, ela tem uma tolerância, né? Então, a gente começa a usar ela e, às vezes, a gente precisa aumentar a dosagem delas para que a gente tenha o mesmo efeito, e aí a gente fala de uma dependência dessa substância. Todas as drogas, elas abalam nossa questão emocional aí dentro de uma depressão, dentro de uma ansiedade. Então, se eu sou uma pessoa depressiva e comecei a fazer uso da substância para acalmar a minha depressão, falso engano, porque na hora que eu passar o efeito da droga, eu vou cair lá no núcleo da terra de crise depressiva. Ou eu poderia não ter essa comorbidade da depressão, mas eu adquiro depressão química por uso das drogas, porque ela também pode trazer a questão de uma depressão. Eu falo da depressão porque a gente sabe que depressão e ansiedade são doenças aí que a gente está vivenciando dos séculos aí, que tem aumentado cada vez mais. O uso da droga, ela potencializa a coragem daquela pessoa de cometer o ato, né? Uma, porque ela é psicoativa, então já diz que ela já age dentro do nosso sistema nervoso central, faz com que a gente já não tenha mais a mesma visão da normalidade. Então, uma pessoa, quando ela está sob o uso de alguma substância, ela não vai atravessar a rua da mesma forma que nós que estamos em sobriedade vamos atravessar. A percepção muda e várias outras coisas acabam mudando também. A pessoa ela comete o suicídio porque ela está dentro de uma fase que não dá mais. Alguma coisa ela traz para a vida dela que ela quer finalizar. Sempre não é a vida, sempre é algum problema. Então, eu estou com um problema familiar, eu estou não estou com problema, mas a percepção que eu tenho, porque não estou com problema, que eu digo assim, às vezes não tem muitas evidências que algo está acontecendo.
mas a sensação daquela pessoa é que muitas coisas estão acontecendo. A gente não mensura a dor, né, Luiz? Cada um tem a sua. Então, não dá para a gente olhar a dor do outro e falar, mas sua dor é desse tamanho, nossa, sua dor é super grande, né? Cada um tem o seu movimento ali dentro da dor. E a forma de fazer com que isso se acabe acaba sendo o suicídio. E é legal a gente, dentro do Setembro Amarelo, colocar as questões de prevenção. Se a criança ou adolescente traz, ou adulto, seja lá quem for, né? Traz evidências de que alguma coisa não está legal, precisa passar por uma avaliação. Não bebia, mas está bebendo, não usava nenhuma substância, mas está usando, chega em casa muito tarde. O ser humano, ele traz evidências que alguma coisa não está legal. Dentro do comportamento, a gente consegue fazer leitura que não está bem. Sorria muito, não está sorrindo, brincava bastante, não está brincando, fica isolado muito tempo dentro do quarto. Tudo isso são características que a gente precisa observar, avaliar e começar o tratamento, se possível. Ô, Vanessa, aqui a gente já teve, como a gente trabalha sempre muito a questão da percepção, a sensibilidade dos jovens, a gente teve várias vezes os jovens que vieram trazer para a gente, olha, vi meu amigo, vocês não podem conversar com ele, porque ele estava publicando umas coisas, falando de coisas negativas no status, e ele sempre foi muito positivo. Então, assim, é importante nós, enquanto colegas, amigos, também, né, que participamos da vida das pessoas, observá-la, né, e ver como ela mudou o comportamento. Foi bem isso que você falou aqui. A gente já teve várias vezes que a gente conseguiu aí dentro do nosso setor de psicologia, com todo o nosso serviço social, a equipe fala, não, peraí, vamos acolher esse jovem, vamos ver o que está acontecendo, e aí entender um pouco esses jovens e ajudar esses jovens a se levantar. Né? Então, você falou uma coisa muito importante, que não é só para a família também. Você, quanto amigo, quanto colega de escola, quanto colega de sala de aula, né? Você perceber que o seu amigo não está diferente, ele não é aquilo que ele era, né? Ou a questão também, tomar cuidado com a questão do bullying, isso tudo pode não só levar à questão do álcool e droga, mas também a questão do suicídio, a questão da depressão, de crises de ansiedade e também essa quarentena interminável que a gente está vivendo, né? Essa incerteza deste mundo novo aí, que pós-coronavírus, ou né, Covid-19 e antes. Então, isso tudo gente, entendam, vocês não estão sozinhos, vocês têm outras pessoas, procurem ajuda, isso é muito importante a gente usar nesse momento. Vanessa, tem uma pergunta aqui que eu gostei muito, tá? Parabéns aí para Bruna Carvalho. A Bruna perguntou assim: como eu posso ajudar uma pessoa que está no mundo das drogas sem que ela se sinta ofendida? Pergunta... Muito bacana. Vou responder da Bruna, mas eu queria só acrescentar uma da Stephanie. Por favor. Dentro da parte neurológica, os neurônios eles podem, na atividade cerebral, sofrer algumas lesões com o uso das substâncias. E algumas lesões dessas podem ser irreversíveis. E isso pode diminuir a capacidade de pensar, de raciocinar e outros transtornos que é aquilo que a gente chegou. Por isso que as pessoas, às vezes, podem cometer o suicídio também. A gente fala dessa maneira mais prática, a gente não pode esquecer que a gente tem um funcionamento químico-fisiológico, né? Que faz com que a gente tenha aí nossas reações. Da Bruna, quando a gente fala do universo da adicção, né? Que é quando a pessoa está sobre o uso de drogas, a gente coloca o nome do adicto, né? E uma vez adicto por toda a vida, mas aí faz aquele tratamento, aprende a lidar com aquilo, evita pessoas, evita lugares, consegue viver em sobriedade. A gente tem vários grupos de apoio hoje em dia, Narcóticos Anônimos, Amor Exigente, tem grupos particulares com psiquiatras, psicólogos, enfim, tem o CAPS-AD também, que é de álcool e droga. Então, esses são os lugares que as pessoas podem procurar para o tratamento. Só que eu preciso entender que fase que aquela pessoa está. Porque se ela está na fase da pré-contemplação, é uma fase que ela acha o seguinte: eu estou usando, mas eu estou trabalhando, eu estou dando dinheiro em casa, não está faltando nada, eu estou cumprindo com as minhas obrigações. Então, essa fase da pré-contemplação, a pessoa ainda não entende o que ela está fazendo com a vida dela ou com a vida dos demais e as consequências que ela vai colher daquilo. Mas ela entende que é o seguinte: eu estou cumprindo com todos os meus deveres. É uma forma meio romântica de entender assim: eu estou usando, quero continuar usando e não vou parar. Mas a nossa orientação, ela é importante para isso, né? A gente estar ali, trazendo conhecimento, trazendo informação, trazendo acolhimento, fazendo escuta, isso é importante, porque isso é uma questão de todos nós, enquanto sociedade, né? De estar ali e dando, qual que é a maneira que eu posso apoiar essa pessoa?
Ela é próxima da família, ela é próxima de você. Qual que é o vínculo que você tem com ela? Leva conhecimento, né? Leva palavras que isso é possível de mudança. Porque às vezes a pessoa está numa dimensão tão mergulhada que ela acha que não tem mais como sair. Ela não vê mais forma de sair. Ou ela já tentou tantas vezes que ela não consegue sair. Ou ela vê algum parente, um amigo que já está há muito tempo e nunca saiu e acha que também não vai sair. Mas aí a gente vê testemunhos e histórias de vida de pessoas que estão limpas há 30 anos, há 15 anos. Né? Esse mês completou como é o nome daquele cantor? 30 anos que ele está em sobriedade. Esqueci o nome dele, mas vou lembrar. Até publiquei no meu Facebook. 30 anos que ele está em sobriedade. Aí ele fala, será que se eu não tivesse saído, eu estaria vivo hoje? Provavelmente não, porque a gente viu outras histórias aí, de outros megas cantores, super maravilhosos, que passaram aí, deixaram história pra gente, que morreram por conta de droga. Mas eu ainda insisto, esse contato é importante, viu Luiz? Acho que a pergunta do Yuri tinha a ver com isso. O Yuri falou como eu consigo dar conselhos. Então, Yuri, a ideia que a Vanessa está propondo aí é de você procurar conhecimento e conversar e dialogar e estar junto da pessoa, né, Vanessa? É um pouco isso que você estava falando. Tá? Vamos lá, Vanessa, eu queria falar um pouquinho... Oferecendo serviços para eles também, viu, Luiz? A pessoa ela pode estar indo no NA, porque o NA é o Narcóticos Anônimos, ou a AA, que é o Alcoólicos Anônimos, você está com os iguais, todo mundo no mesmo propósito de mudança. E o cantor é o Elton John, que está há 30 anos de sobriedade. Sim, o Elton John. É verdade. A própria filme da biografia dele fala sobre isso. É verdade, 30 anos mesmo. Isso, olha lá. Bem lembrado. Nossa, muitas perguntas aqui. Gente, encerrou os compartilhamentos. Daqui a pouco já vai fazer o sorteio, tá? Tá aqui o kit. Aí a pessoa que ganhar já pode vir buscar. Estão vendo que é pertinente o assunto e que está bastante interessante, está gerando bastante pergunta. Vanessa, eu queria que você falasse um pouquinho do narguilé, né? O narguile, pode usar as duas nomenclaturas, que é uma coisa que virou meio moda, virou meio febre, mas também é uma droga, né? Também é uma coisa perigosa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim. A gente fala do narguile, que é uma droga, não só, porque às vezes tem pessoas que fazem o uso do narguile com maconha, o que não é correto, dentro de alguns usuários mesmo dizem, né, que algumas pessoas que usam narguile falam que não é correto, porque não é esse a intuição do narguile. Geralmente eles usam o narguile para socializar, assim como a bebida, mas as consequências aí, de novo, que vêm que são complicadas. O narguile, geralmente você faz uso dele com o tabaco, né, com a nicotina. Só que acontece, ele tem um aroma, ele tem um cheirinho, ele tem um gostinho diferente, porque tem de morango, isso é o atrativo para os adolescentes também. Assim como o corote. O corote ele era normalzinho lá, uma pinga básica até alguns aninhos atrás aí. Agora já tem de tudo quanto é sabores. E sabores, né, cores, é o que estimula muito. Dá uma falsa impressão de que aquilo é só uma recreação, mas acaba não sendo. Dependendo de quanto que a pessoa consome de narguile, no dia ali, ela dá referência a mais de 100 cigarros. Né? E se a gente fala de tabaco, a gente tem um conhecimento muito grave disso, que hoje é proibido muitas coisas. Você não pode mais ir num barzinho fechado e fumar um cigarro, graças a Deus. Se você quiser fumar, você vai fumar lá fora. Porque aquilo traz um incômodo para quem está usando o mesmo espaço, além da questão de a gente estar respirando a mesma substância naquele lugar. Parou aqueles comerciais que a gente via na nossa época aí, que tinha lá o cavalo chegando, um homem todo empoderado, com cigarro na mão, porque já viu que isso não é benefício. A gente, depois, por trás, tem toda uma questão, né, de dinheiro, de envolvimento, porque essas substâncias lícitas também traz um capital de giro muito grande, assim como as ilícitas, né? Então entra dentro de um outro patamar, mas o narguilé, o narguilé, né, para as pessoas que usam, tem aumentado bastante. Muitas pessoas consomem, tem dentro de casa o narguilé, às vezes faz com garrafa de drink, pega a garrafa, mesmo fabrica, compartilha o uso
dessa mangueirinha, o que pode trazer outras consequências aí de doença, porque a hepatite ela pode ser transferida sim. Se eu estou com uma boca ferida, sangrando, eu posso transferir também o HIV. Tem várias outras doenças que a gente não está falando nem por conta da substância que está no narguilé, mas por efeito de compartilhar isso. Nós estamos vivendo a quarentena e a gente sabe que essa parte de prevenção é muito importante, mas mesmo assim, determinados barzinhos a gente passa, eu mesmo vi o pessoal usando narguilé e compartilhando com os amigos. Isso em época de quarentena, né? E sai em outros momentos. E o narguilé ele pode trazer também doenças físicas. Então, a gente fala de câncer, câncer na garganta, né? Problemas de bexiga, impotência sexual. O que mais? Tem bastante. Eu acho que já tem uma lista grande, né? Ó, galera, meninos, meninas, impotência, gente, pelo amor de Deus, vai. Ó, você falou de impotência, gente, ô, cuidado. Aí falou bem, né? Porque impotência ninguém quer. E aí o que acontece? Foi feito, né? Eu participo da BEAD, que é um grupo de estudo, né, brasileiro de álcool e drogas, e eles sempre estão compartilhando, tanto de outras substâncias, quanto do narguilé e do cigarro eletrônico, né? Porque o cigarro eletrônico também virou uma modinha, embora proibido no Brasil, mas virou uma modinha. E o Senado acho que até fechou essa questão da proibição de venda de narguilé para adolescentes. E isso é legal, porque a gente tem hoje, não só aqueles que compram e têm o narguilé em casa, como os lugares que você pode locar esse narguilé para fazer o uso ali com os demais amigos. Mas ele é perigoso. Ô, Vanessa, a Isabela Vicente, ela pergunta assim: por que algumas pessoas conseguem se livrar do vício, do álcool, e outras já não conseguem? Como que é a diferença? Tá. O Luiz, ser humano, 2 com 2 não dá 4, né? Cada um tem aí toda a sua história, né? A gente pode ser irmãos gêmeos, viver praticamente a mesma educação e tudo mais, mas a gente tem uma visão acaba sendo diferente. Então, eu trouxe lá a questão da pré-contemplação, então a gente entende que tem essa linha também, a fase que a pessoa está e que ela precisa chegar, né? E o momento dela para quê? Existem lugares que fazem internação compulsória, né? E tem lugares que fazem a internação só por livre e espontânea vontade, a pessoa vai lá por demanda própria e acaba sendo internada. Lógico que a gente prefere que uma pessoa vá internar consciente do que ele quer mesmo, né? Eu quero sair dessa vida, vou lá e me interno. Mas não dá para descartar também que, em alguns momentos, a internação compulsória ela acaba sendo importante, porque às vezes a pessoa está colocando a vida dela em risco, ou de outras pessoas em risco, por conta do uso, e ela vai ser internada ali, vamos pensar dentro de uma clínica terapêutica responsável, hoje em dia tem várias, né? Então a gente precisa muito pesquisar antes que lugar que eu estou levando aquela pessoa para se internar. Lá ela vai aprender os 12 passos, que os 12 passos são muito importantes, que a gente aprende também no NA, que é uma questão de conhecimento, traz uma bagagem muito especial, muito bacana, vai entender todo o contexto, vai ser acompanhado por um assistente social, um psicólogo e tudo mais, isso dentro de um processo de internação. Mas aí a pessoa saiu da internação e recaiu no outro dia. Ficou lá 6 meses e recaiu. Poxa, a pessoa não quer sair dessa vida. Não, não é isso. Ela tem uma doença, né? E quando a gente fala de doença, é muito mais além do que apenas a força de vontade. Ela precisa ter uma rede de apoio, não só da família, como a questão da sociedade, como da saúde. Ela está saindo de uma internação que às vezes ela estava privada de várias coisas para voltar para o mesmo contexto que vivia antes. E não que ela precisa fazer uma mudança de território, de mudar de cidade, não é nem nesse sentido, porque hoje em dia, aonde a gente for, tem droga. Não tem problema. Se eu estou na praia, ou se eu estou no bairro mais simples, no condomínio, seja onde eu estiver. A gente acha muito fácil. Dá acesso para todo mundo, né? E aí aquela pessoa, às vezes, ela vai ter uma recaída. Então, a gente fala de pré-contemplação, contemplação, a fase que aquela pessoa está, a fase de mudança que ela vai acontecer na vida dela. E aí, quando ela para com o uso, ela entra na manutenção. Aí a gente faz a parte da manutenção à recaída, para que ela não tenha recaída novamente.
Mas quando a gente fala de adicção, uma vez usuário, né, que é adicção, adicto para toda a vida. Então, essa pessoa ela precisa estar em constante tratamento, para que ela não venha a ter recaída. E aí é reconhecer quais são os gatilhos que levam a usar. Ninguém é responsável por a pessoa ter usado, o próprio usuário ele é 100% responsável, mas às vezes acontece algum gatilho que faz ele usar. Briguei em casa, tive uma situação muito triste, uma demissão do trabalho, ou tive uma notícia muito boa e fiquei muito eufórica que usei. Por isso que às vezes a pessoa fala que tanto a euforia quanto a tristeza faz com que o usuário use. Precisa saber, o usuário precisa entender, precisa se conhecer. Aí a gente fala de treinamento de habilidades sociais, que é fantástico para isso. E precisa se conhecer para se prevenir, entender quais são os gatilhos, que ele tem que evitar lugares, que ele tem que evitar determinadas pessoas. A vida dele precisa ter uma mudança. Ele precisa ser mais assertivo em muitas coisas. Isso ajuda que ele se mantenha limpo há muito tempo. Mas, geralmente, a gente coloca parte biológica tem que estar boa, nem que esteja fazendo tratamento, mas tem que estar ali. Parte bio, psicossocial e espiritual. A espiritualidade também entra dentro desse conceito. Cada um com a sua, mas ela também acaba sendo importante para manter essa vida em sobriedade. Legal, muito bom, Vanessa. Galera, a gente já vai sair, já está saindo o resultado, tá? Para fazer aí, ver quem que ganhou o nosso brinde. E aí, Vanessa, tem uma pergunta aqui que é da Esther Moreira. Vamos ver se a gente consegue responder para ela, né? É verdade que pessoas que foram mal resolvidas na fase oral, quando bebê, têm chance de se tornarem dependentes químicos, álcool, droga e tudo mais? A pergunta me lembra muito a psicanálise, né? Porque Freud falava muito dessa fase oral, né? Anal, enfim. Eu faço parte da cognitivo-comportamental, entendo um pouco da psicanálise, mas assim, eu acho que a psicanálise deixa para os mais entendidos, né, Luiz? Mas Freud lembra muito bem isso. Dentro da cognitivo-comportamental, a gente entende que cada pessoa tem o seu modo, a sua forma de pensar, as suas crenças internas que não são crenças espirituais. E isso faz, as nossas crenças faz a gente ter o comportamento de vida do dia a dia, tomar decisões e interpretar as coisas que acontecem no nosso cotidiano diante daquilo que a gente tem como crença, né? E isso que vai despertando ou não valores. Se eu me sinto uma pessoa desvalorizada, se eu tenho uma crença de desvalor, isso vai trazendo para mim umas consequências que são ruins, por isso que eu preciso trabalhar elas, né? A fase oral, quando o Freud fala da fase oral, a gente sabe, isso é nítido para todas as teorias, que o nosso prazer está na parte oral, né? Isso é prazeroso. Por isso que muitas pessoas elas vão para o transtorno alimentar diante de um problema, porque comer é gostoso, a gente está ali mastigando, né? Às vezes a gente fala assim, vai pegar pipoca, porque da pipoca dá o mesmo prazer de você comer uma coisa um pouco mais ali recheada de gorduras, né? Porque é prazeroso. Mas não necessariamente. Quando a gente fala do uso de substância, a gente está falando de. A pessoa está ingerindo algo que vai entrar direto no sistema nervoso central nosso, vai levar comandos, vai trabalhar vai fazer registros na nossa cabeça. Aquilo vai gerar possivelmente uma dependência, quando a gente está falando de uma pessoa já dependente, gera uma dependência que eu posso chegar aqui e mostrar a substância para o Luiz, e o Luiz olha e vai olhar aquilo e não vai ter reação nenhuma. Eu pego essa mesma substância e levo e mostro para o dependente químico, o corpo já responde. O corpo já sente ali, porque ele conhece aquilo muito mais além. Aquilo já faz parte do convívio, da dependência daquela pessoa. Então, a parte, eu posso até perguntar para algum amigo meu psicanalista para falar dessa parte oral aí, da mais ligada do Freud, mas eu acredito que dentro quando a gente fala de dependência química, a questão acaba sendo outra. Tá, ok, ótimo. Então, a gente vai procurar mais respostas para o Andrei, para a pessoa que estava perguntando. O último, antes de você falar do livro, eu queria que você falasse do livro também, é uma pergunta polêmica, mas é uma pergunta que eu sabia que em algum momento ia aparecer. O Andrei pergunta que eu gostaria que você comentasse sobre a maconha como erva medicinal. Tá?
a, a gente está vendo aí, hoje está muito comentado, mais que antes ainda, a cannabis, né, sendo utilizada para pacientes que estão com convulsões, né, algum tipo de problemas assim, e os médicos têm receitado, porque isso inibe mais as convulsões do paciente e traz para ele uma qualidade de vida melhor dentro dessa questão de organização psicomotora. Assim como eu comecei falando na live, que medicações também são drogas, dependendo da medicação também é droga, tem gente que usa morfina para uso de ficar no barato do negócio. E para que serve morfina? Morfina geralmente é para pacientes que estão com dores extremas, de 0 a 10, qual que é a sua dor? É 12, então vai usar morfina. E a pessoa acaba usando para esse processo. E até mesmo outras medicações de uso psiquiátrico, né? Então o médico passa lá, em horário de crise, você toma um diazepam. E a pessoa começa a tomar diazepam. Sem crise, é para tomar só um, toma 2. E faz uso ali como se fosse o uso da substância. Quando uma pessoa ela tem uma convulsão, ela pode ter como se tivesse umas sequelas mesmo. E toda vez que eu tenho convulsões, eu posso trazer umas sequelas, ou pequenas sequelas neurológicas, que vai piorando o quadro daquela pessoa. Quando eu inibo isso com a cannabis, que é a medicação que o médico prescreve, que tem todo um processo para ser feito essa medicação, né, a forma de ser colhida, plantada e feita a medicação, eu estou reduzindo danos da pessoa ter a crise convulsiva. Isso é para um tratamento que a gente está dizendo. Mas também tem estudos que até para o tratamento acabam colocando ali que tem realmente os malefícios, porque tem. Se você toma uma medicação, porque, gente, remédio é importante, né, que a gente não vai tomar. A gente tem. Se eu estou hipertensa, eu vou tomar. Se eu tenho diabetes, eu vou tomar. Se eu estou com uma forte dor de cabeça, eu vou lá e vou tomar uma medicação para passar a minha dor de cabeça. Dentro do que precisa, a gente não está dizendo que medicação é ruim, a gente está falando que medicação, quando se toma sem prescrição médica, quando se toma para sentir o prazer que ela está te proporcionando apenas, isso você está fazendo uso de drogas. E a maconha, quando a gente fala dela de uso recreativo, qual que é o benefício dela? Porque a maconha, quando ela é feita, quando você faz o cigarro da maconha, ou ainda pior, o brigadeiro da maconha, porque tem muita gente que gosta de fazer o brigadeironha, né? O pessoal chama de brigadeironha, potencializa muito mais ainda. Então, a gente precisa desmistificar a ideia de que é apenas uma erva, de que não faz mal para ninguém, de que é um produto natural, de que vai trazer coisas positivas, porque tem a consequência realmente negativa. Eu ainda fui conhecer, o ano passado, que eu não conhecia, Santo Tomé das Letras. Tem umas cachoeiras bonitas lá, e eu fui lá conhecer. E aí você vai ver, tem uns espaços que você chega lá, a venda de brigadeiro de maconha é imensa. Muitos, 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 a fabricação daquilo. E a maconha, quando ela é feita dentro desse processo, é mais ainda prejudicial o efeito. Mas tá bonitinho, tá dentro do brigadeiro com chocolate, leite moça, né? Entendi. Eu acho bastante esclarecedora tudo isso. Obrigado, viu, Vanessa? Está sendo uma delícia. Antes de sair o resultado, que o resultado está ficando pronto ali, eu queria que você comentasse sobre o livro, né? O livro chama Dependência Química, o manual um guia de boas práticas, né? Queria que você falasse um pouco do livro e também como a gente faz para encontrar o livro. Legal, Luiz. Vou mostrar a capa do livro, esse daqui. Ele é da editora Aplis. Então, se entrar no site da editora, tem lá os lugares que está vendendo também, mas tem no meu Facebook, no meu Instagram, no Instagram e no Facebook também do Juliano Pereira dos Santos e do Rogério Bosco, é o Rogério Adriano Bosco, que são os organizadores do livro. E aí, aqui nesse livro, ele traz várias questões científicas aqui, voltadas realmente, que serve para estudantes, pessoas que querem conhecer um pouco mais, para a família que tem uma pessoa que está na dependência do uso de substância.
para quem trabalha com isso dentro de comunidades terapêuticas ou dentro de um contexto social que a gente presencia bastante, né? Hoje, como a gente colocou, né, um professor é bom ter conhecimento, que a droga está na escola, né? Nós, enquanto profissionais da área social, também precisamos, porque na área social a gente presencia isso. A participação de várias pessoas super bacanas e muito responsáveis em química. Tem enfermeiro, assistente social, médico, advogado, psicólogos, fisioterapeutas. Ele é completíssimo, super completo. Muito bacana. Eu sou apaixonada pelo livro, né? Porque assim, é um livro que te traz não só a teoria, porque às vezes a gente pega e está lá, né? A parte teórica. Ele tem a teoria, mas ele tem a experiência. Todos aqui que participaram desse livro, eles não são apenas escritores ou teóricos, eles têm a mesma experiência de trabalhar com adicção. Legal, muito legal. Eu acho que já então é uma leitura bem fundamental. Aí a gente vai garantir depois também para a gente colocar na nossa sala de leitura, para deixar disponível para os jovens também. Pode ficar tranquilo aí que a gente vai atrás de você para conseguir esse livro aqui para o SEB também. E tem um capítulo muito bom, viu, Luiz? Que é o treinamento de habilidades sociais. Isso é muito importante. Para quem quiser buscar, todo mundo precisaria, assim como terapia, todo mundo precisa também, né? Ter o conhecimento do treinamento de habilidades sociais. Eu fiz sobre o treinamento de habilidades sociais e vale muito a pena também. Legal, legal. Gente, a gente está chegando no finalzinho, estou esperando aqui o sorteio. Queria agradecer, né, de já a toda a equipe do SEB que está sempre ajudando, a diretoria, aos nossos educadores que estão sempre ali com os alunos. Então, esses assuntos a gente não ignora, não, a gente está sempre trabalhando junto com eles. E as famílias, os nossos jovens, todo mundo que está aqui junto com a gente. Eu sempre digo que é muito importante mesmo a gente passar o conhecimento, compartilhar, troca de ideias, não fake news, mas sim este momento gostoso que a gente está aqui. Muito obrigado, Vanessa, mesmo. Quero falar aqui do nosso campeão, tá? Pessoa que ganhou pelo compartilhamento lá na nossa fanpage, na nossa página do Facebook, ela chama Camila Ferreira. Camila Ferreira, você ganhou, obrigado pelo compartilhamento e obrigado a todos os outros que compartilharam também, que entraram na brincadeira junto com a gente. E Camila, você pode vir buscar aqui no SEB, seu kit vai estar aqui com a gente, tá? A gente tira uma foto, põe no nosso Face, porque a gente gosta de mostrar para a galera que foi feito. Lembrando, então, que nós temos mais 2 lives este mês, dentro dessa programação de Setembro Amarelo. Vamos ficar com esse amarelo ligado aí, né? O amarelo serve de atenção para todo mundo. Todo mundo aí fez perguntas muito legais. As outras perguntas eu vou passar para a Vanessa também, tá, gente? Porque senão a gente vai ficar aqui o dia todo. É um assunto que rende, né? E agradecer, então, todo mundo, toda a nossa equipe, a Vanessa também, que está aqui com a gente essa manhã, e dizer para vocês que a próxima live vai ser no período da tarde, tá bom, gente? Já vamos se programando aí. Hoje mesmo a gente já vai estar lançando aí para vocês a chamadinha da próxima live. Vai ser com a Elaine Navarro, que é graduada em pedagogia, é guarda municipal, também faz nutrição e ela tem uma mudança de vida, uma experiência de mudança de vida a partir da alimentação saudável e também é nossa educadora, faz parte da nossa diretoria e já foi aprendiz do SEB. Então, quer dizer, o currículo dela é com muito carinho que a gente vai receber ela aqui na nossa próxima live. E também é um assunto pertinente para todos. Eu sou magro. Quem que disse que ser magro você se alimenta bem, né? Ou eu tô gordinho, tô precisando aprender a alimentar-se bem. Ela vai dar dicas bem legais. A Elaine é craque nisso. E dizer para vocês que estamos aqui, né? Podem procurar o SEB, procurar o nosso setor de psicologia, nosso serviço social, que a gente não está aqui para criar julgamento, pelo contrário, é enfrentar as situações junto com a família, junto com o jovem, né? Nosso programa 4 Estações é voltado para a família, a comunidade, a escola e a consequência é o mercado de trabalho também. Então, o nosso programa vai passar por essas estações todas e a gente tem que passar junto, tá bom? O SEB está aqui para junto de vocês construir isso tudo,
Tá? Vanessa, queria que você dissesse suas palavras finais aí para a gente fechar. Lembrando, então, que Camila Ferreira foi a campeã. Pode vir buscar, tá? Seu kit, tá, Camila? Espero que você goste. E nas outras lives vai ter kit também, gente. Vamos juntos aí continuar participando. Siga nossos canais, segue a nossa fanpage também lá para vocês ficarem sabendo as novidades. Tem muita coisa para vir até dezembro aí. Obrigado, Vanessa. Eu gostaria que você falasse aí um finalzinho para a gente. Eu quero agradecer, Luiz, a todos os envolvidos, a Érica pela indicação, a Ludmila pela paciência e carinho que ela sempre vem conversando comigo aí, o Marquinhos também, que eu tive o prazer de conhecer, o André, né? Também fui patrulheira na minha adolescência, trabalhei como guardinha, assim, eu tenho muito orgulho de ter trabalhado como guardinha, fez uma diferença muito grande na minha vida, e espero que faça na vida de todos que estão aí também. Deixo minha rede social à disposição, vou dar uma olhadinha aqui, porque tem um ajudante técnico aqui do meu lado, falando que teve bastante perguntas bacanas. Eu quero tentar responder todas elas, o tempo é curto, a gente sabe que não dá, mas responder todas. Agradecer de coração mesmo por estar participando. Aplaudir a SEB, porque eu conheço a SEB há um tempo aí, sempre teve um trabalho maravilhoso em Mojimirim, um trabalho de peso mesmo, de referência. Parabéns para todos vocês envolvidos. O Luiz, que eu já conheço, tive a oportunidade de conhecer no serviço de convivência, uma pessoa assim, também maravilhosa de conhecimento, muito envolvida na área social e humana. É agradecer, muita gratidão, Luiz. Olha, você lembrou uma coisa importante, não posso esquecer isso. Agradecer a Érica Cândido, né, educadora de artes cênicas e também da Companhia Vidraça, que deu o seu contato, porque eu não tinha mais seu contato, e aí ela passou e ela falou: Luiz, vai ser muito legal, porque eu também assisti uma outra live da Vanessa, então obrigado, Érica, pela indicação da Vanessa. E é isso, gente. Estejam aqui com a gente, fiquem aí ligados para saber as nossas próximas lives. Vai ficar salvo no YouTube, então, para quem você acha que está precisando ouvir tudo isso que a gente conversou, passa para as pessoas, tá? Agradecer ao Ministério do Turismo, à Renovias Concessionária S.A., pelo apoio a esse projeto através da Lei de Incentivo à Cultura, e dizer que o projeto Sebecena está aí, está vivo. Vocês viram o videozinho no começo, e a gente está captando recursos para continuar, não só as lives, mas também todos os eventos culturais online ou ao vivo, que logo, se Deus quiser, vamos todos voltar aqui ao vivo presencialmente, fazendo cultura com prevenção, é claro, e estando preocupado com tudo que está acontecendo. Obrigado, Vanessa. Obrigado a todos que ficaram aqui com a gente até agora. Estou sempre à disposição, quando precisar. Obrigado aos jovens. Estou sempre à disposição, Luiz. Tá, joia. Obrigadão. Gente, bom dia para todos, boa quarta-feira aí para todos. E, gente, procurem conhecimento, porque isso nunca é demais. Isso ninguém tira de vocês, tá bom? Um grande abraço, e aí a gente continua se falando aí pelas redes e tudo mais, tá? Eu tento responder a todos. Obrigado pela presença. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Estimular a produção de arte de novos talentos e garantir o maior número de jovens que possam participar de atividades artísticas, ampliando assim a leitura de mundo das pessoas, é um dos objetivos do projeto SEB em Cena, realizado pelo SEB, Centro de Educação e Integração Social de Mogi, entidade que atende jovens de 14 a 20 anos. O projeto faz parte de um programa que é a transformação social dos participantes, meio do norteador programa chamado Estações. As duas ações, em um âmbito geral, ampliar os sonhos e desconstruir pensamentos não agregadores para o jovem e, como consequência, para a própria sociedade. Por isso, dar oportunidade ao jovem é essencial, pois se queremos uma sociedade melhor e mais consciente, precisamos plantar, digamos, novos frutos. Jovens são o futuro. O
SEB acredita que por meio da prática da arte é possível dar novas perspectivas. Dentro do SEB em Cena, os adolescentes participam das oficinas de artes cênicas, expressão corporal, música e artes plásticas, construindo posteriormente 4 grandes eventos culturais, que é um sarau literário, um espetáculo de teatro, a festa do folclore e uma mostra de talentos. Eventos voltados para trabalhar as temáticas pertinentes ao momento em que vivemos, de uma forma inovadora e contemporânea. Sem esquecer que os jovens, como protagonistas, participam de todo o processo de produção dos eventos, oportunizando o aprendizado de estar em equipe, organização, espírito de liderança, criatividade e empatia, que se torna um diferencial para o futuro profissional que este jovem vai se tornar. Os eventos são abertos para a sociedade, que podem participar, também ampliar o seu olhar de mundo. Ou seja, ao incentivar os jovens, você também estará contribuindo para uma sociedade ampliar o seu consumo à arte, que é preciso dar oportunidades gratuitas e diversificadas das mais variadas manifestações culturais. Acreditamos no SEB em Cena porque cultura amplia o olhar das pessoas. A cultura dá espaço para novas formas de expressão. A cultura enriquece uma sociedade e cultura transforma pensamentos e cria novas oportunidades. E este é o lema do SEB de Mojimirim. Para que este plano aconteça, precisamos da sua ajuda. Conheça nosso trabalho e invista no SEB em Cena.